Como se deve tratar os conflitos na igreja? Olá, eu sou o pastor Eclésio e antes de continuar, quero te pedir para assinar o meu canal se você está assistindo pelo YouTube. Agora, se você está assistindo pelo Instagram ou pelo TikTok, então segue a nossa rede aí. Aproveita e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Mas vamos lá. Existem muitas áreas de uma igreja onde o conflito possa se desenvolver. No entanto, a maioria deles tende a cair em uma das três categorias: conflito devido ao pecado flagrante entre os crentes, conflito com a liderança e conflito entre os crentes. É certo que muitos problemas podem envolver duas ou mais dessas categorias. Os crentes que pecam descaradamente representam um conflito para a igreja, assim como visto em 1 Coríntios capítulo 5. A igreja que não lida com o pecado entre os membros abre a porta para mais problemas. A igreja não é chamada para ser crítica dos incrédulos, mas espera-se que enfrente e restaure os crentes que não se arrependem dos pecados, como os listados em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Mas, se agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmãos, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, tais indivíduos não devem ser aceitos pela igreja até estarem dispostos a se arrepender. Mateus 18, de 15 a 17, fornece um procedimento conciso para o confronto e restauração de um crente. A confrontação deve ser feita cuidadosamente, humildemente e com o objetivo de restauração. Gálatas 6:1 diz: as igrejas que amorosamente disciplinam os indivíduos em pecado reduzirão boa parte de seus conflitos. Às vezes os crentes talvez não estejam satisfeitos com as ações ou públicas dos seus líderes da igreja. Um incidente no início da história da igreja ilustra isso. Atos 6, de 1 a 7, um grupo de pessoas da igreja de Jerusalém reclamou aos apóstolos que algumas pessoas não estavam recebendo os devidos cuidados. A situação foi remediada e a igreja cresceu. A igreja primitiva usou o conflito como uma oportunidade para melhorar o ministério. No entanto, quando as igrejas não têm um processo claro de lidar com certos assuntos, as pessoas tendem a criar suas próprias plataformas. Os indivíduos podem começar a questionar outros na igreja, a envolver-se em fofocas ou até mesmo formar um bloco de pessoas preocupadas. A liderança deve ajudar a evitar esses problemas ao ser pastores altruístas e amorosos. Os líderes devem ser servos e exemplos e não senhores. Os membros frustrados de uma igreja devem respeitar os líderes. Hebreus capítulo 13, de 7 a 17. Ser tardios em acusá-lo e falar a verdade com amor diretamente a eles, não a outras pessoas sobre eles. Nas ocasiões em que um líder aparentemente não esteja respondendo a uma preocupação, o indivíduo deve seguir o padrão estabelecido em Mateus para garantir que não haverá confusão a respeito da posição de cada um dos envolvidos. A Bíblia adverte que os membros de uma igreja talvez tenham conflitos uns com os outros. Alguns conflitos decorrem do orgulho, do egoísmo. Outros acontecem devido a ofensas que não foram perdoadas. Está lá em Mateus, capítulo 18, 15 a 35. Deus nos disse para lutar pela paz. É da responsabilidade de cada crente tentar resolver o conflito. Alguns passos básicos para a solução incluem o seguinte: número 1, desenvolva a atitude correta no seu coração. Seja manso, humilde, inclinado ao perdão e paciente. Número 2, avalie a sua parte no conflito. Remover o argueiro do teu olho primeiro é necessário antes de ajudar os outros. Número 3, vá diretamente ao indivíduo, não a outras pessoas, para expressar a sua preocupação. Mateus 18 e 15. Isso deve ser feito em amor e não simplesmente para se queixar ou desabafar uma emoção. Acusar uma pessoa tende a encorajar a autodefesa. Portanto, dirija-se ao problema ao invés de atacar a pessoa em si. Isto fornece uma melhor oportunidade para esclarecer a situação ou pedir perdão pela ofensa. Se a primeira tentativa de resolução não alcançar resultados necessários, continue com outra pessoa para que possa ajudar com a mediação. Lembre-se de que seu objetivo não é ganhar um argumento, mas ganhar o seu companheiro crente para a reconciliação. Portanto,
Escolha alguém que possa ajudá-lo a resolver o conflito. Os conflitos são tratados de uma forma melhor quando os indivíduos em oração e humildemente se concentram em amar os outros com a intenção de restaurar as relações. A maioria dos conflitos dentro de uma igreja deve ser gerenciável se os princípios bíblicos acima forem seguidos. No entanto, haverá momentos em que o aconselhamento externo possa ajudar. Se você gostou desse vídeo, então você compartilha ele e assina o nosso canal e espera o próximo vídeo que vai ser lançado. Que Deus abençoe no nome de Jesus.